Bem, boa noite, irmãos. Vamos começar nosso culto online hoje à noite, com o versículo de Efésios, capítulo 5, versículos 15 e 16, que diz: Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Vamos orar. Pai, nós agradecemos por esse tempo especial em que nós podemos compartilhar a palavra de Deus, cantar um pouco em louvor ao Teu nome. Obrigado pelos irmãos, familiares, amigos que estão nos assistindo. Tem pessoas que nós não conhecemos, mas que já começaram a conhecer a igreja através dos nossos cultos. Que o Senhor possa trabalhar nos seus corações, fazer uma obra perfeita ali também, assim como nos nossos. Que o desafio da Tua palavra seja impactante para as nossas vidas, os nossos corações. Possamos crescer no conhecimento da palavra, no conhecimento de Cristo e de Deus. Abençoa o Eliel, que está nos ajudando, dirigindo o culto. Também o Vinícius, que está nos ajudando com a música no piano. E toda a equipe que está aqui para realizar um culto em louvor ao nome do Senhor. Nós queremos que o Senhor seja glorificado com isso. Que possamos aproveitar também, cada um em suas casas, em adoração. Possamos aproveitar esse tempo para mostrar nossa gratidão, nosso amor por tudo que o Senhor tem feito por nós. Oramos em nome de Cristo. Amém, Senhor. Eliel. Boa noite, irmãos. Vamos cantar então a número 8 do hino de louvor 3. Começar com o nosso tempo de louvor. Número 8, para a glória de Deus. Eu ia pedir para os irmãos ficar de pé, mas acho que não é necessário. Número 8, para a glória de Deus. Você pode acompanhar aí atrás na projeção. Exaltarei as obras de suas mãos, suas misericórdias jamais findarão. Somente Deus é santo, justo Ele é, em Deus deposito a fé. Para a glória de Deus vou cantar, em amor seus caminhos trilhar. Erguerei a voz em louvor, para a glória de Deus vou cantar. Ele é o nosso libertador, moradas eternas Ele assegurou. Um cântico novo entoarei, a Deus meus louvores darei. Para a glória de Deus vou cantar, em amor seus caminhos trilhar. Erguerei a voz em louvor, para a glória de Deus vou cantar. Amém. Vamos cantar agora o número 15. Deus está. Lembrando que este hino é o nosso hino tema deste tempo aí que estamos fazendo estes cultos online. Número 15, Deus está.
fugirei do teu espírito. Pra onde eu irei se não a ti? Se subir ao céu, lá tu estás. Se tomar as asas da alva e habitar nos confins do mar, ali tua mão vai me guiar. Tu perto estás, Deus está. Quando procuro, Deus está. No meu temor, Deus está. Quando tristezas em minha alma afligir, Deus está. Quando assusto, solidão ou traição, Deus está. É minha rocha, Deus está. Amém. Agora eu passo a palavra para o pastor Jonatas, que vai nos trazer a mensagem hoje à noite. Boa noite, irmãos. Vamos abrir nossas Bíblias para o livro de 1 Reis. 1 Reis, capítulo 19. Primeira Reis 19, a gente vai ler do versículo 1 até o versículo 18, bom? Espero que os irmãos estejam acompanhando aí com suas Bíblias, né? Fazemos a leitura. 1 Reis 19, do 1 ao 18, diz assim: Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias dizer-lhe: Faça-me os deuses como lhe aprouver, se amanhã a estas horas não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Temendo, pois, Elias levantou-se e para salvar a sua vida se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte e disse: Basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Eis que um anjo o tocou e lhe disse: Levanta-te e come. Olhou ele e viu, junto à cabeceira, um pão cozido sobre pedras em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou segunda vez o anjo do Senhor e tocou e lhe disse: Levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite, e eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse: Que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: Tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. Disse-lhe Deus: Sai e põe-te neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes, e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um cício, tranquilo e suave. Ouvindo, Elias envolveu o rosto no seu manto e saindo pôs-se à entrada da caverna. Eis que lhe veio uma voz e lhe disse: Que fazes aqui, Elias? Ele respondeu:
Tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança e derribaram os teus altares, e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. Disse-lhe o Senhor: vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco, e em chegando lá, unge a Azael, rei sobre a Síria. A Jeú, filho de Ninsi, ungirás rei sobre Israel, e também a Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá. Ungirás profeta em teu lugar. Quem escapar à espada de Azael, Jeú o matará. Quem escapar à espada de Jeú, Eliseu o matará. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda a boca que não o beijou. Vamos orar. Querido Deus e eterno Pai, muito obrigado por esse momento, mais uma vez, que temos de aprender a Tua palavra e ouvir aquilo que o Senhor tem a nos ensinar nessa noite. Peço desde já que o Senhor vá guiando cada detalhe, cada situação, cada palavra também que eu estarei dizendo nesse momento, para que realmente Deus possa ser do Senhor, possa ser na sua sabedoria, possa ser no Teu Espírito. E eu lhe peço que também que cada um que está ouvindo neste momento a Tua mensagem, trabalhe em seus corações, suas vidas, para que possam realmente entender aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite, que possam também tomar decisões necessárias em suas vidas e que desde já vá preparando o caminho, tirando tudo aquilo que possa estar impedindo alguém de ouvir a Tua voz nessa noite. Peço que me ajude, me guie, para que realmente, Deus, não seja na minha força, mas seja na do Senhor. Em nome de Jesus, nós oramos e agradecemos, pedimos a Tua bênção. Amém. Ok, irmãos, essa daqui é uma história de um profeta, na verdade um profeta muito conhecido, Elias, particularmente é o meu profeta preferido, de toda a Escritura, um homem de Deus realmente, e eu tive essa preferência depois que eu li o livro de Charles Swindoll, do Heróis da Fé, do personagem Elias, e eu recomendo também aos irmãos a estarem lendo esse livro, é muito bom, falando sobre a vida desse servo de Deus. Mas, basicamente, aqui nós temos uma história bem conhecida, mas nós precisamos contextualizar algumas questões, e o contexto também da passagem precisa ser falado, para que os irmãos possam entender o que estava acontecendo aqui com esse profeta. Primeiramente, a gente começa lá no capítulo 16, você pode ir folheando, tá bom, a sua Bíblia. Aí, no capítulo 16, o versículo 29 até o 34, você tem Acabe começando a reinar sobre Israel. Então, Acabe é descrito nesses versículos que foi um dos piores reis que reinaram sobre Israel. Realmente um homem maligno, um homem horrível perante o Senhor, que fez tantas coisas ruins, mas que teve também grande influência da sua esposa, Jezabel, talvez ela era pior do que ele, e influenciava em vários sentidos a vida dele. Então, no capítulo 17, simplesmente, de uma forma inesperada, você tem o surgimento do profeta Elias, no capítulo 17, você vê, ele se põe perante o rei, ele diz: olha, por causa das suas iniquidades, por causa do que você tem feito, não vai chover em Israel. Ou seja, como uma forma de punição de Deus, Elias estava predizendo aquilo que iria acontecer. Então ele diz que não vai chover e simplesmente sai de cena e se retira para um monte, junto à torrente de Querite, como você pode ver no versículo 3 do capítulo 17. Então ele se retira a um monte e vai se esconder nesse lugar. E aqui ele passa por alguns dias, ele passa talvez por um ano ou mais do que isso, mas ele passa por um tempo nesse lugar, também aprendendo no Senhor. Interessante que alguns colocam aqui como se fosse o seminário de Elias, o lugar onde ele aprendeu a depender do Senhor em todas e qualquer situações que pudessem acontecer. Ali ele era alimentado por corvos, ou seja, e se alimentava da água do rio, E conforme o tempo foi se passando, os animais ou os corvos
continuavam a alimentá-lo, mas o rio foi se secando cada vez mais, se secando, se secando, se secando, e é possível a gente imaginar que cada vez mais ele foi se debruçando, se inclinando para conseguir tomar aquela água, até o ponto dele não conseguir pegar mais em suas mãos para poder tomar. Interessante que ele foi dependendo em Deus, cada detalhe do suprimento, e também usou aquela situação para fugir também de Acabe, né? Que também queria acabar com sua vida. E nesse mesmo capítulo, depois que ele sai de próximo dessa torrente de Queride, ele volta, segundo a palavra do Senhor, no versículo 8 em diante, ele volta para Sarepta ali, e ali ele conhece uma viúva, né? Uma viúva pobre, que ele simplesmente pede para que ela preparasse um pão para ele, né? Ela vai lá, ela fala que realmente ela não tinha nada o que comer, e ela preparando aquele alimento seria o último dela, né? Então ele entrega a promessa de Deus de que ela fazendo conforme a palavra do Senhor não iria faltar nada, não iria faltar a farinha na panela e não faltaria azeite na botija. Aqui é uma outra história bem interessante, que acontece que ele é hospedado na casa dessa viúva, ali também passa alguns dias, né, claro, talvez anos, mas ele fica ali e o filho dessa viúva, né, acaba falecendo. Então, ela coloca a culpa no profeta, coloca a culpa em Deus. Então, ele tem um episódio onde ele se debruça sobre o moço, né, e faz com que o espírito daquele menino volte ao seu corpo. Interessante que um milagre de Deus, né, que foi permitido ser feito pela vida daquele profeta. E aí você tem, mais uma vez, no capítulo 18, ali, dizendo, muito tempo depois, né, veio a palavra do Senhor a Elias, dizendo que ele deveria se encontrar com Acabe, dizendo que iria voltar a chover sobre a terra de Israel, né? Então ele caminha, ele vai ao encontro do rei, mas ele se encontra com o servo do rei, Obadias, que também é descrito como um servo do Senhor, onde quando havia perseguições ali dos profetas de Deus, do Deus Altíssimo, esse Obadias fez o trabalho de cuidar ou tomar e sustentar, esconder esses profetas em uma caverna, como você pode ver no versículo 4. E é interessante que ele fala a Obadias que ele queria se encontrar com o rei. Obadias leva essa mensagem, né, e eles marcam um encontro, né, no Monte Carmelo, onde Elias desafia todos os profetas de Baal, também os 400 profetas do poste ídolo, né, ou seja, idólatras, profetas que sacrificavam a outros deuses e etc. Chama todas essas pessoas até o Monte Carmelo, porque ali ele faria algo grandioso, né? Ou Deus faria algo grandioso. Então você tem do versículo 20 em seguinte lá, até o 40, a história de Elias desafiando os 450 profetas de Baal, né? Onde você tem até uma parte engraçada ali, que Elias desafia, ele ri, né, ele debocha daquelas pessoas que serviam aos seus deuses, que na verdade não tinham influência nenhuma, eram simplesmente fruto de pensamentos, ou até mesmo emoções, ou até mesmo não eram deuses, mas sim demônios dos quais eles serviam. Então, Elias faz um desafio que eles deveriam fazer um altar de oferta ao Senhor, né? No caso ao Deus deles, e aquele Deus que jogasse fogo sobre aquele altar seria o verdadeiro Deus. Então, ele desafia, aqueles homens ficam desde a manhã até ao meio-dia, como é descrito lá na passagem, chamando, clamando, se cortando e fazendo tantas coisas, e o Deus deles não responde, o Deus Baal, né? Mas Elias toma a frente, faz uma valeta, um rego, como é descrito, enche, levanta um altar ao Senhor, faz um rego ao redor, joga água, encharca de água e simplesmente ora ao Senhor.
e Deus derrama fogo do céu, que consome tanto o sacrifício quanto seca toda a água ali. Então você tem uma vitória grandiosa de um homem de Deus, né? Que se dispôs a desafiar todos aqueles homens que se diziam religiosos, que se diziam poderosos, e simplesmente com a voz de Deus, no poder de Deus e na dependência do Senhor, ele faz tudo isso. E não somente isso, mas ele também mata todos esses 450 profetas de Baal, né? Depois desse episódio, conforme você pode notar no versículo 19. Né? Desculpe, versículo 19 não. Versículo 40. E o versículo 41 em diante, então você tem aquilo que foi prometido, aquilo que ele havia falado, que Deus havia falado para ele, e que ele deveria comunicar a Acabe, né, o rei, iria chover. Então ele pega um dos seus servos, sobe até o monte, até o topo, né, do Carmelo, diz ao seu servo que ele deveria subir, se eu não me engano foram 7 vezes, versículo 43, ele sobe 7 vezes e no final ele vê uma nuvem como o tamanho de uma mão, né, é descrito, uma nuvem negra. Então ele diz a Acabe para que ele deveria correr, voltar para o seu lugar, né, para Jezreel, como é descrito no 45, versículo 45, porque de fato iria chover muito e ele não conseguiria chegar até aquele lugar. E aqui você tem mais um milagre que aconteceu e que poucos notam, no versículo 46, diz que a mão do Senhor veio sobre Elias, o qual cingiu os lombos e correu adiante de Acabe, até a entrada de Jezreel. O fato é que Acabe estava de carro e Elias a pé, e a distância mais ou menos calculada entre 25 e 40 quilômetros, e é mencionado aqui que Elias tomou a frente, ou seja, ele correu, né? O milagre Usain Bolt, né? O homem que conseguiu correr na frente do carro. Mas aqui você tem o quinto milagre que Elias foi capaz de fazer. Então, o primeiro foi a chuva, que ele disse que disse que ia parar. Depois ele pôde multiplicar o alimento, o azeite e a farinha, depois reviver o moço. Depois ele fez descer fogo do céu, que consome o altar, e agora ele corre na frente do carro de Acabe por quilômetros. E aqui do versículo 1 até o versículo 4, dos quais nós lemos, nós temos a derrota de Elias, né? Nós temos uma situação complicada que nos deixa até um pouco confuso do que realmente estava acontecendo com aquele servo, do que realmente aconteceu com aquele homem de Deus, homem vitorioso que aprendeu tanto do Senhor e do Senhor, que fez tantas coisas, milagres, viu o poder de Deus, mas de repente começou a temer a uma mulher, né? Já falamos de Jezabel e foi isso que aconteceu, conforme os versículos dizem, diz assim: Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: façam-me os deuses como lhe aprouver, se amanhã a essas horas não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Temendo, pois, Elias levantou-se para salvar a sua vida e se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro e pediu para si a morte e disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. O que aconteceu com aquele homem vitorioso? O que aconteceu com aquele homem de Deus, capaz de fazer tantas coisas, que experimentou tantas coisas de Deus? O que aconteceu com ele? Simplesmente uma queda. Alguns acreditam, e de fato realmente parece que é o que acontece aqui, alguns colocam a situação de uma possível depressão, né? Para Elias aqui. Um grande homem de Deus estava cansado, exausto fisicamente, estava cansado mentalmente, espiritualmente, havia enfrentado demônios, havia enfrentado homens opressores, havia enfrentado tanta coisa, confiado, passado por situações difíceis, e agora parece que todo aquele peso do ministério, da obra, né, do que ele estava fazendo, caiu sobre seus ombros. Então, você tem ali a depressão de Elias, né?
que pede para si a morte. E de fato, é algo que nos surpreende, né? Porque o que aconteceu? Por que esse homem que estava passando por tantas coisas boas, tendo tantas vitórias, simplesmente teme a uma mulher? Né? Ele já havia sido ameaçado por outros. Afinal de contas, ele enfrentou 450 homens. Na verdade, foram 950, né? Se você notar, foram 450 profetas de Baal, mais 400 profetas dos poste-ídolos, tá bom? Então, só que o que parece é que simplesmente os 450 estavam oferecendo, fazendo oferta a Baal. Mas ele estava enfrentando tantas pessoas, tantos homens, e mesmo assim, simplesmente teme a voz de uma mulher, que nem era rei, mas que tinha uma certa influência, com certeza, ali, mas de fato, algo que nos deixa um pouco confusos. Talvez alguns irmãos conheçam a história de David Brainerd, né? Um missionário entre os índios que também teve um problema de depressão. E é interessante, eu estava lendo hoje a história dele, que foi muito curta, na verdade. O ministério dele foi muito curto. Ele se converteu com uns 21 anos, começou o seu ministério com 24. Dos 21 aos 24, ele entrou numa faculdade, uma universidade, da qual ele nem conseguiu pegar o seu diploma, porque desde criança ele era uma pessoa muito frágil fisicamente, né? Ele tinha muitos problemas físicos. E com 24 ele sai dessa faculdade, entra na obra, ou seja, vai ser missionário entre os índios, e ali ele causa um impacto muito grande na vida dos índios, leva várias pessoas a Cristo, e impacta principalmente pela sua entrega a Deus, por aquilo que ele estava disposto a fazer mesmo diante das suas dificuldades, das suas debilidades. Interessante que ele morre com os seus 29 anos, ou seja, ele teve 5 anos de ministério e influenciou tantas pessoas, tantos homens de Deus comentaram sobre eles, e um deles é Jonathan Edwards. Ele comenta sobre a vida de David Brainerd, né? Mas, de fato, em certo momento na sua vida, no seu ministério, ele passou por certos problemas de depressão, cansaço, dificuldades, lutas, esgotamento espiritual. Isso foi o que causou a depressão nesses dois homens de Deus. E da mesma forma, diante das dificuldades, diante das nossas necessidades, nas nossas lutas, nós precisamos confiar na provisão de Deus. Porque Deus sabe o que você tem passado, Deus sabe o que eu tenho passado, Deus sabe tudo o que acontece nesse mundo. Estamos passando por uma situação muito chata, ruim, difícil, né? De estar distante de pessoas que nós amamos, de estar distante de coisas que nós gostamos de fazer, ou necessidades financeiras também, talvez, para alguns, talvez pensamentos ruins, medo dessa pandemia, de pegar uma doença, e você talvez não está conseguindo marcar uma consulta que você queria marcar, que você precisa passar com o médico, né? Nós estamos enfrentando essa dificuldade com o Emanuel. Ele tinha marcado um médico, um especialista, mas foi desmarcado, e agora nós não sabemos quando nós vamos conseguir marcar novamente. Então, tantas coisas vão pesando sobre a nossa cabeça, sobre a nossa vida, sobre a nossa alma, e isso vai nos desfalecendo, vai nos deixando preocupados, vai nos deixando para baixo. Mas, de fato, nós precisamos confiar na provisão de Deus, pois Ele conhece as nossas necessidades físicas, emocionais e espirituais. E nessa noite, eu quero olhar com os irmãos a forma que Deus providenciou cada área na vida de Elias. Em cada área, na sua parte física, na sua parte emocional e na sua vida espiritual também. Primeiramente, no versículo 5, você tem ali, né, um homem que estava para baixo, um homem que estava pedindo a morte para si. No versículo 5, você vê lá, deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro, né? Foi o que ele fez, pedindo a morte para si. No versículo 4, você tem essa informação. E eis que o anjo do Senhor, né, um anjo, na verdade, o tocou
e lhe disse: levanta-te e come. Interessante que Deus sabia da necessidade de Elias. Ele sabia exatamente o que ele precisava. E a primeira coisa é que ele precisava ser sustentado fisicamente, tá bom? Para que ele pudesse continuar o seu ministério, para que ele pudesse continuar a sua caminhada, ele precisava ser sustentado fisicamente. Ou seja, é como se Deus preparasse um cafezinho, né? Deus levou com um anjo um cafezinho na cama para Elias. Versículo 6 diz: e olhou ele e viu junto à cabeceira, olha só, próximo à sua cabeça, um pão cozido sobre pedras em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Ou seja, Deus preparou um cafezinho para Elias, da melhor maneira possível. O anjo do Senhor colocou na cabeceira, o anjo do Senhor havia preparado a brasa, né? E não somente era pão, não era pão seco, mas também a gente tem que era acompanhado de água. Ou seja, era tudo o que ele precisava, né? Aquele pãozinho quentinho, aquela coisa gostosa, de fato, era aquilo que Elias estava necessitando antes de qualquer coisa. E da mesma forma, Deus, ele sempre faz o melhor para nós. Sempre faz o melhor, conforme a tua palavra. Interessante, na época do seminário, a gente era acostumado, né, a comer a comida do seminário, então a gente já sabia o que ia ter no sábado de manhã, no sábado na hora do almoço, no sábado à noite, né? Sabia o que ia ter na segunda-feira. Às vezes a dona Marilda ia lá e fazia uma coisa diferente, né? A gente ficava feliz, alegre com tudo aquilo. Mas era interessante que quando chegavam situações, eventos no seminário, conferências, ou até mesmo o início, né, das aulas, ou até mesmo o final das aulas, a gente sempre fazia aquele junta-panela, né? Não posso nem dizer junta-panela porque a gente não tinha panela, mas a gente juntava o nosso dinheiro e íamos lá e comprávamos uma pizza ou um lanche, alguma coisa para estarmos juntos e aproveitarmos aquele tempo ali. Mas era interessante que em algumas situações, algumas pessoas, nós não esperando, né, de uma forma inesperada, falava assim: olha, eu vou pagar uma pizza para vocês, eu vou pagar um lanche para vocês, toma aqui essa coca para vocês tomarem, né? Depois do futebol e etc. Então, era interessante quando aquelas coisas que eram gostosas, né? Não que a comida do seminário não seja gostosa, né? Mas era algo inesperado e que realmente era tão bom ver o cuidado de Deus. Às vezes você estava enjoado de comer sempre a mesma coisa, enjoado de sempre comer a mesma coisa, e Deus preparava algo especial através de outras pessoas. Aqui Deus preparou algo especial através do anjo do Senhor. E é interessante que ele faz isso uma vez, mas Elias ele volta a dormir, no final do versículo 6. E o versículo 7 continua: voltou a segunda vez o anjo do Senhor, tocou e lhe disse: levanta-te e come. Ou seja, mais uma vez, porque o caminho te será sobremodo longo, né? De fato, Deus ele faz isso quantas vezes forem necessárias. Aqui ele sabia o que Elias estava passando, ele sabia que... porque muitas vezes nós pensamos assim: olha, o que ele está passando é pecado e ele precisa receber a punição e Deus vai castigá-lo, etc. Mas, na verdade, Deus sabia exatamente o que Elias tinha passado. Ele sabia o que ele havia feito, sabia do seu cansaço, da sua necessidade, e simplesmente teve toda a calma e paciência necessária para cuidar da vida daquele homem. E ele faz isso conosco também, quantas vezes forem necessárias. Porque, de fato, quantas vezes nós caímos? Quantas vezes nós nos enfraquecemos? Quantas vezes nós desfalecemos? Estamos fracos, cansados, e Deus vai lá e nos alegra com tantas coisas, né? Dando aquele cafezinho gostoso, aquele capricho, aquela coisa que só Deus pode fazer em nossa vida. E de fato, aquele lanche que Deus deu, aquele café que Deus deu a Elias, era algo que deu uma sustância, tá? Não era algo assim que você come e daqui a pouco você está com fome de novo. Olha só, levantou-se, versículo 8, levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe,
o monte de Deus. Com a força daquele alimento, ele andou 40 dias e 40 noites. O que me vem à mente, primeira coisa aqui, de alimento que nos sustenta é McDonald's. Talvez você, não sei se você tem essa impressão, ou talvez porque eu tenho uma necessidade maior de comer, né? Não sei. Mas quando eu vou ao McDonald's, aí tem aquele combo do dia. Aí você vai lá e pega o combo do dia e você come e parece que aquilo não te sustenta. Parece que aquilo não é suficiente para você. Às vezes você vai lá e pega outro lanche, às vezes você pega mais uma batatinha, E se você não tomou refrigerante, pronto. Aí você vai ter que pegar outro combo, porque se você não tomar refrigerante, você não enche, de fato. Mas a comida que Deus preparou, aquilo que Deus havia preparado para Elias, era algo que realmente era suficiente para ele. É algo que o sustentava e ele podia andar dias e dias, caminhar com a força daquela comida. Porque de fato o que Deus faz para nós é sempre o melhor, é sempre da melhor maneira, é sempre com o sustento necessário, aquilo que você precisa. Mateus 6, 25 a 26 diz: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que é a vez de comer ou beber, ou nem pelo vosso corpo, quanto ao que é a vez de vestir, não é a vida, mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observar as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Versículo bem conhecido, mas que nos mostra que Deus, ele supre cada uma de nossas necessidades. Nós somos muito mais valiosos do que as aves, muito mais valiosos do que qualquer outra criatura aqui da terra. De fato, Deus nos privilegia e nos sustenta da melhor maneira possível. E isso é em qualquer situação. Deus sempre providencia tudo o que você precisa. Às vezes você talvez você já passou por uma situação em que você estava meio apertado, final de mês, e aí de repente aparece uma oferta, um irmão te ajuda, traz uma coisa para você. É Deus cuidando. Deus cuidando. Ele sempre nos sustenta em toda e qualquer situação, e por isso nós precisamos confiar na provisão dele. E a segunda coisa, ele sempre fala conosco. Então, vimos que ele sempre nos sustenta fisicamente, cuidando da nossa área física, também na área de saúde, tudo. Ele dá tudo o que você precisa, de fato, mas também emocionalmente, pois ele sempre fala conosco. Se você é um salvo em Cristo, se você entregou sua vida a Jesus Cristo e o tem como seu único e suficiente Salvador, confessando os seus pecados uma única vez, entregando sua vida a Ele, você experimenta de uma comunhão. Você tem o Espírito Santo habitando dentro de si e automaticamente você tem sempre a voz de Deus falando com você em toda e qualquer situação, E como isso é confortante para as nossas vidas. O versículo 9 diz: ali entrou, agora em Horebe, no monte de Deus, ali entrou numa caverna onde passou a noite, e eis que lhe veio a palavra do Senhor. E lhe disse: que fazes aqui, Elias? Mais uma vez, Deus sendo manso, Elias relutando contra o Senhor. Deus já havia dado alimento a ele, e mais uma vez ele fugiu, se escondeu numa caverna, mas mesmo assim Deus foi bondoso, Deus foi gracioso, e com uma voz suave, ele diz: que fazes aqui, Elias? O que está acontecendo? Você me conhece, você sabe quem eu sou. Você já passou por tantas coisas. O que você está fazendo nessa caverna, se escondendo? Então Elias, ele usa uma desculpa. Ele começa no versículo 10 a falar que ele estava sozinho. Olha só, ele respondeu: tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. De fato, aqui, Elias estava tão longe emocionalmente daquilo que Deus queria, que de fato ele falou uma coisa que não era verdade, ele mentiu aqui. E com certeza ele sabia disso.
tá? Mas ele estava simplesmente usando uma desculpa. Nós falamos semana passada que o Espírito intercede por nós, orando com gemidos inexprimíveis. Ou seja, porque muitas vezes nós não sabemos orar como convém, porque nós somos muito egoístas, né? Nas nossas orações, e sempre falamos para Deus aquilo que focando em nós mesmos, achando que nós somos o centro do universo, né? E todo o sofrimento do mundo acontece só conosco. E Elias fala assim, mas eu estou sozinho, Senhor. Eu estou servindo, eu estou fazendo a tua vontade e agora eu estou sozinho. Mas aquilo não era uma verdade. E se você já leu, no capítulo 18, no versículo 22, ele fala também isso, né? Para os profetas de Baal, quando ele ora ali ao Senhor, perante os profetas de Baal, melhor dizendo, ele fala que ele estava só. Talvez ali já havia começado as suas lutas espirituais, as suas lutas emocionais. E ele diz, eu fiquei só. Mas não é verdade. Porque primeiro ele conheceu Obadias, e nós falamos sobre isso. No capítulo 18 mesmo, ele conhece Obadias, que era um servo de Deus, que havia protegido e cuidado de pelo menos 100 homens, que eram também profetas do Senhor. Versículo 4 do capítulo 18, né? Diz que ele cuidou de 50 em 50, escondeu numa cova e sustentou aqueles homens. Então, Obadias havia cuidado de pelo menos mais 100 homens, então você tem Obadias, mais 100 profetas, e não somente isso, mas você tem também alguns profetas contemporâneos, e que provavelmente Elias conhecia, né? Você tem um profeta mencionado em 1 Reis, capítulo 20, versículo 13, você tem outro profeta no versículo 20 e 28, do mesmo capítulo, você tem um homem de Deus, ou seja, alguém que possuía a mensagem de Deus, um outro profeta no capítulo 20 também, no versículo 30 e versículo 37, e você tem também o discípulo de profeta e profeta, que é conforme esses versículos que eu falei, na verdade, 1 Reis 20, 35 e 37, e também você tem Micaías, no capítulo 22, versículo 8, ou seja, eram homens contemporâneos, homens de Deus, que não se dobraram, não dobraram seus joelhos a outros deuses, não se dobraram a Baal, mas Elias simplesmente estava olhando para si. Mas mesmo assim, Deus continuou gracioso, Deus foi bondoso, né? Mesmo ele usando desculpas e olhando somente para si, sendo egoísta na sua fala, Deus continua falando com ele, agora através de sinais, que é o que ele faz no versículo 11, disse-lhe Deus, saí e põe-te neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor em um grande e forte vento, fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Versículo 12, depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um cicio, tranquilo e suave, né? Uma voz tranquila e suave, ou um sussurro, né? Um gemido suave. Mas de fato Deus estava usando aquelas circunstâncias, aqueles sinais para falar com Elias, né? E da mesma forma ele faz conosco. Quando você está desanimado, quando você precisa ouvir a voz de Deus, ele usa pessoas, ele usa conselhos, ele usa exemplos, ele usa circunstâncias. Afinal de contas, é o que nós estamos vivendo agora. Deus quer falar com você. Deus quer te ensinar grandes coisas. Da mesma forma que ele fez com Elias, usando esses sinais, né? Um vento, um terremoto e fogo. Mas da mesma forma Deus quer falar conosco, né? Talvez não com esses sinais, mas de fato com aquilo que acontece no nosso dia a dia. Agora você tem estado atento àquilo que Deus tem a te dizer, você tem estado atento aos conselhos que Ele tem te dado, talvez numa leitura, talvez num devocional, né? Ou talvez até mesmo, como eu já falei, num conselho que alguém te dá, na multidões de conselho, há sabedoria. De fato, Deus nunca nos desampara, sempre está falando conosco, nos dando tudo aquilo que nós precisamos, todo o alimento necessário, suprimento espiritual, suprimento físico, emocional, porque Deus está conosco.
E é tão bom quando você pode conversar com alguém que te conhece melhor do que você mesmo. É tão bom quando você pode conversar com alguém que sabe o que você tem passado de verdade. Esse é o Deus que nós servimos, esse é o nosso Deus. E, como eu já falei, né, Cicio, né, corrigindo aí, tranquilo e suave é a voz de Deus. Então, quando Elias ouve esse sussurro, né, esse ruído suave, ele sai da caverna, né? Ouvindo, Elias envolveu o rosto no seu manto e saindo, versículo 13, pôs-se à entrada da caverna. Eis que lhe veio uma voz. Ele disse, mais uma vez, que fazes aqui, Elias? Deus sabia o que aquele homem precisava. Deus sabia e estava disposto a falar com ele, né? E é interessante que não sei quantos irmãos assistem ou já assistiram, hoje eu não assisto mais, na verdade eu nunca gostei muito de assistir, né? A corrida de Fórmula 1, né? Alguns gostam bastante, mas quando você está assistindo a corrida, você sabe que o piloto ele sempre está se comunicando com a sua equipe, né? A equipe fala quando ele deve parar, a equipe fala quando ele deve abastecer, a equipe fala quando ele deve trocar os pneus. A equipe está se comunicando e ele dá aquele retorno, fala assim, não, eu vou continuar mais um pouco, etc. Né? Mas, de fato, a equipe nunca deixa ele desamparado, porque tudo aquilo, aquele grupo inteiro, é essencial para que ele consiga vencer a corrida. Da mesma forma, Deus ele não nos desampara na nossa corrida. Ele sempre está falando para nós tudo o que nós precisamos ouvir e da forma que nós precisamos ouvir e com as coisas que nós precisamos ver e aprender. Deus não nos desampara e sempre nos supre emocionalmente também. Agora, precisamos confiar na provisão de Deus, pois Ele conhece as nossas necessidades e sempre nos sustenta fisicamente, sempre fala conosco emocionalmente, se comunica, nos dando tudo o que nós precisamos, da forma certa, da maneira certa, nos conhecendo verdadeiramente. E por último, Ele sempre nos anima para prosseguirmos. E aqui entra a parte espiritual. Do versículo 15 em diante, você tem ali, né? Pronto, Deus deu o alimento necessário para Elias. Deus falou tranquilamente com Elias, porque era a forma que deveria ser falado. Deus sabe, melhor do que qualquer um. E do 15 em diante, ele fala, agora pode continuar, continue seu ministério, né? Versículo 15, ele diz, disse-lhe o Senhor, vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco, e chegando lá, unge Azael, rei, sobre a Síria. Ou seja, ele estava dando tarefas. Olha, você agora já descansou. Você já tem agora o que você precisa. Eu cuidei de você, eu estou com você, eu te supri, eu vou continuar te suprindo. Agora continue a sua caminhada. Continue a sua obra, continue a minha obra, melhor dizendo, né? Porque ele nos dá coisas que nós podemos fazer. Ele não ia dar a Elias algo que ele, naquele momento, naquela situação, ele seria incapaz de fazer. Esse não é o nosso Deus. Ele sempre vai nos dar o que nós podemos, né? Não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape para que a possais suportar. Ou seja, ali você tem um princípio de que Deus não vai te dar um fardo maior do que você possa carregar. E ele falou para Elias, vai, continua o seu ministério, continua o meu ministério, né? E ele sabe o quanto ainda nós podemos dar para ele. Ele sabe o quanto você pode dar, até que ponto você pode ir, até mesmo numa situação que talvez você nem imagine. Deus sabe até que ponto você pode ir no poder dele. Versículo 16 e 17 diz, a Jeú, filho de Ninsi, ungirás rei sobre Israel, e também Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Quem escapar à espada de Azael, Jeú o matará. Quem escapar à espada de Jeú, Eliseu o matará. Ou seja, o ministério de Elias não acabou. Se você notar no capítulo 21, versículo 17 ao versículo 19, ele comunica a sentença
de Deus a Acabe. No versículo 28 a 29 do mesmo capítulo, Deus fala mais uma vez com Elias. Em 2 Reis, o primeiro capítulo, do versículo 3 e versículo 4, ele se encontra com os mensageiros de Acasias para dizer as palavras de Deus. Em 2 Reis, no capítulo 1, versículo 15 e versículo 16, ele obedece a Deus e desce ao encontro de Acasias para predizer a sua morte. E não somente isso, mas depois dessa situação, Elias, ele faz descer fogo do céu e mata ainda mais 2 capitães e 100 soldados de Acasias, cada um desses capitães, né? Mata 2 capitães e mais 100 soldados. E depois disso ele ainda é capaz de fazer mais um milagre no poder de Deus, dividindo a água do Jordão. E aí você tem o evento dele sendo arrebatado, assunto ao céu, né? Um pouco antes. Então, 7 milagres esse homem de Deus pode fazer no poder do Senhor. Deus sabe o momento certo de nos dizer coisas certas e importantes. E aqui, agora, talvez para acalmar o coração de Elias, para falar assim, olha, não é verdade o que você tem falado, o que você tem sentido, não há motivo. Ele usa o versículo 18. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Ou seja, Deus havia conservado mais pessoas. Elias não estava sozinho. E da mesma forma, você não está sozinho na sua caminhada cristã. Você não está sozinho com as suas lutas espirituais. Você tem seus pastores, você tem a sua liderança, você tem os seus familiares, você tem os seus próximos, você tem os seus irmãos da igreja. Você não está sozinho, porque Deus está com você. Não é somente essas pessoas, mas principalmente Deus. Ele não nos desampara, Ele nos dá tudo o que nós precisamos espiritualmente falando. E Ele sabe como te suprir. E aqui você tem o momento certo que Ele falou a Elias, né? Diante das suas queixas. Ele fala, olha, eu conservei mais 7.000 pessoas. 7.000 almas que não se dobraram a Baal. Então, pode continuar. Eu estou com você, eu estou com eles. Porque eu sou o seu Deus. Estou com você. Da mesma forma, Cristo ele ensina em Mateus 11, 28 a 30, venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O nosso Deus é alguém que nós podemos confiar. É alguém que sabe do que nós precisamos. E nós podemos depositar todo o nosso fardo, toda a nossa luta diante do Senhor. Porque Ele vai nos aliviar. Ele vai nos aliviar. Né? Da mesma forma, Ele vai fazer com você, quando você entrega tudo a Ele. Sabe aquele... talvez você já teve algum professor, né? Na sua época de escola, faculdade, não sei, que você tem aquele professor que é um pouco intocável, né? Que é meio assim, a dele e tal. E às vezes você tem uma dificuldade, ele não liga muito, né? E segue a vida dele dando a aula. E você é a sua, né? Correndo atrás do prejuízo. Mas você talvez já teve um professor que te anima, né? Que te faz ir para frente, que te faz caminhar, que te faz continuar, que diz que é possível, que você é capaz, que você tem todas as qualidades necessárias para conseguir talvez aprender aquela matéria, ou aprender aquela situação, ou aquela fórmula, etc. Mas é tão bom quando a gente tem um professor que nos faz caminhar, né? Que nos anima, dizendo, olha, continua, você vai conseguir. Agora, o nosso Deus, diferente desse professor, ele não somente nos diz para continuar, mas também nos dá toda a força necessária para continuar, porque é Ele quem nos sustenta. É Ele que te sustenta. É Ele que te dá tudo o que você precisa, fisicamente, emocionalmente, espiritualmente. Esse é o Deus que nós servimos. Nós precisamos confiar na provisão de Deus, pois Ele conhece
as nossas necessidades e vai supri-las. Vai supri-las. Você só precisa entregar. Você só precisa estar disposto a ouvir e descansar. Deus sabe o que você precisa agora. Ele sabe exatamente. E Ele está com você. Ele está falando com você. Talvez nessa noite, né? Através dessa mensagem. Mas Ele não te deixa desamparado. Deus, na sua graça e bondade para com seus filhos, mostra quais são os motivos dos quais nós precisamos e podemos confiar nele, até mesmo em momentos difíceis. Deus nos mostra, Deus nos guia, Deus nos ajuda. Agora, o que mais falta para que você e eu possamos confiar completamente na provisão de Deus? O que falta? Será que é alguma coisa? Ou será que você já tem tudo o que você precisa? O que falta para você confiar em Deus? Não falta nada. Deus já te deu tudo o que você precisa. Você só precisa abrir os seus olhos e continuar a sua caminhada, o seu ministério. Vamos orar. Nosso Deus e Pai, muito obrigado pela Tua palavra. Muito obrigado porque nós podemos confiar no Senhor. Muito obrigado porque nós temos tudo o que nós precisamos aqui nas Suas Escrituras. Obrigado pelo exemplo do Teu servo Elias. Obrigado porque nessa passagem nós temos tantos ensinamentos importantes. E o Senhor sabe como somos fracos, como nós precisamos de Ti em muitas coisas. Por isso, faz por nós. Faz por nós. E que assim, Deus, confiemos no Senhor. Entreguemos tudo ao Senhor. Tudo, tudo, tudo. Todas as áreas. Porque o Senhor está disposto e já está suprindo as nossas necessidades. Peço a Tua bênção especial, a Sua ajuda para cada irmão que tem passado por dificuldades nesses últimos dias, talvez na área de saúde ou até mesmo financeira. Mas eu sei que o Senhor está com eles. E simplesmente nos ajude a ver a Tua mão. Porque sabemos que o Senhor está conosco, da mesma forma que estava com Elias. Obrigado mais uma vez por esse culto. Obrigado pela Tua palavra. E tudo isso nós somos gratos. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Lial. Muito bem, irmãos. Vamos cantar o nosso último hino, o número 53, Guarda o Meu Coração. Quero agradecer aos irmãos também que mandaram mensagens para mim, depois da primeira transmissão, agradecendo pelos hinos que foi cantado naquele dia, mas realmente às vezes nós só percebemos a importância da letra do hino ou olhamos para a letra do hino quando nós estamos passando por dificuldades. Vamos fazer isso mais vezes, não só quando nós estamos passando por dificuldades, mas quando estamos tranquilamente também em paz com Deus. Vamos cantar então 53, Guarda o Meu Coração. No caminho eu me vi confiando em mim, quando um dia caí no pecar. Escutaste meu clamor, junto a mim tu estavas sempre a me ajudar. Guarda o meu coração, tira o pecado e guarda-me, se tentado pelo mal, ser fiel, ser leal, ó Cristo, guarda-me. Cego sou sem vigor, meu refúgio é o Senhor. Não me deixes perdido ficar. Eu descanso em Tua
dá-me força, visão, pra ouvir-te quanto ao meu pecar. Guarda o meu coração, tira o pecado e guarda-me, se tentado pelo mal, ser fiel, ser leal, ó Cristo, guarda-me. Obrigado, pastor Samuel e dona Lídia, que sempre está apoiando aqui do lado. Bem, irmãos, agradecemos a presença de cada um, acompanhando os irmãos, parentes, amigos que estão assistindo o culto conosco, irmãos de outras igrejas que não têm aí o culto online também hoje à noite estão assistindo conosco, bem-vindos. É um prazer tê-los no nosso culto. Deus possa abençoar a sua vida também. Irmãos, o irmão Anderson Maciel está fazendo então as lives de oração no domingo de manhã, às 9 horas, porque o nosso culto está começando às 10, tá bom? É diferente do horário comum. Então, a EBD, 10 horas da manhã, ele está fazendo a oração às 9 horas. Também está fazendo nas quartas-feiras, tá bom? Colocou no grupo ali, os irmãos que querem participar ou que têm um pedido de oração, deve estar entrando em contato. Vocês já sabem os meios, ok? Vamos continuar orando pelos nossos profissionais da saúde, irmãos que não foram dispensados, que trabalham com o público, que tem que estar aí nos ônibus, transitando. Então vamos lembrar de todos esses em oração. Também aqueles que fazem parte do grupo de risco e que estão agora também sofrendo, doentes. Vamos lembrar deles. Nós temos aqui aí uma lista de irmãos, mas gostaríamos aí que você colocasse no seu plano de oração, na sua agenda de oração, esses nomes. Tem um pedido especial que o pastor Paulo Bonesan colocou no grupo dos pastores, é sobre o pastor Augusto. Então nós estamos orando por ele e o filho dele mandou hoje à tarde um parecer sobre a situação e está em estado grave. Ele contraiu o vírus e não está bem. Estamos orando então por ele, pela família. Parece que a esposa também está manifestando os sintomas. Vamos lembrar dessa família, desse pastor, também desse ministério. Os irmãos, a igreja, os parentes, amigos, conhecidos, todos estão em oração. Também vamos lembrar que o nosso culto na quarta-feira permanece o mesmo horário e o estudo bíblico nesta quarta-feira, não perca o horário de culto, sendo fiel, é a nossa área de fidelidade na assistência, é às 19h30. E o nosso culto também mudou o horário para domingo à noite, às 19 horas, tá bom? Estamos pedindo que você se inscreva no nosso canal, o canal da nossa igreja. Vá lá, a descrição está nesse vídeo, né? Então você tem a descrição ali, também os irmãos da igreja têm no grupo, foi colocado no grupo ou nos grupos. Então vá lá, nós precisamos aí para implementar aí as nossas transmissões e eles estão requerendo certo número de inscritos. Então vá lá, irmãos da igreja, amigos, irmãos de outras igrejas também, tá bom? Nossos parentes, aqueles que estão assistindo conosco, amigos, vá lá, está lá o link, inscreva-se no canal Igreja Batista Salém, ok? Dá um joinha também para nós, só que propaganda, né?
e compartilhe também, para que nós possamos implementar nossas transmissões, ok? Que Deus abençoe sua vida, que você possa também ser cada dia mais desafiado por esta palavra. Nós temos lá no canal já o culto de domingo passado de manhã, na escola dominical, o culto de domingo à noite, e hoje está colocando o culto na quarta-feira, tá bom? E essa semana, o nosso culto da escola dominical e o culto de domingo à noite também. Aqueles que perderam, aqueles que gostariam de rever, aqueles que gostariam de meditar sobre os desafios, podem chegar lá e assistir e serem abençoados pelos nossos cultos, tá bom? Vamos orar. Pai, agradecemos por esse momento tão especial junto com os irmãos, mesmo que eles estando do outro lado, mas nós sabemos que estão ali com o coração bem apertado, de saudades. Alguns estão um pouco tristes por não poder estar aqui na igreja em comunhão, mas estão aproveitando também desse tempo para aprender, estão aproveitando desse tempo para colocar a vida espiritual em ordem, em dia, para correr atrás de algumas outras questões, necessidades. Nós sabemos também que esses irmãos estão orando pelo ministério, orando por nós. Agradecemos muito ao Senhor por ter colocado esses irmãos em nossas vidas. Tem ligado na nossa casa, tem mandado mensagens, tem falado conosco. É bom ver que eles estão com esse coração de saudades, de ansiosos para poder voltar, e esse é o sentimento mesmo. Nós estranharíamos se eles não estivessem ligando, não estivessem com saudades, mas graças a Deus, porque nós podemos ter esse coração, nós podemos ter essas necessidades e nós podemos sentir profundamente a falta da comunhão. Que o Senhor possa abençoá-los onde estão, nos dá uma boa semana na Tua presença, nos ajuda em tudo que nós precisamos fazer nessa semana também. Abençoa aqueles que estão enfermos, aqueles que são do grupo de risco, os irmãos também da área da saúde, os irmãos que trabalham com o público, aqueles que não foram dispensados do seu trabalho. Fica com eles, Senhor, protege-os, ajuda-os, ajuda cada pessoa que está trabalhando na linha de frente e todos os nossos irmãos, parentes, amigos, que possam se voltar para Deus de todo o seu coração, completamente, e que possam abrir seus olhos e possam ser alcançados pela graça de Deus. Nós oramos gratos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Obrigado, boa noite.